Olá, meu nome é Thiago e hoje eu falarei um pouco sobre o realismo na literatura brasileira. Bom, para começar a falar do realismo, é sempre bom saber o contexto histórico daquela época. Estava havendo a Revolução Industrial e, como todos sabem, a Revolução Industrial prejudicou mais a classe operária, a classe trabalhadora, né? E isso fez com que houvessem revoluções operárias em todo o mundo. O mundo inteiro, desde França, Inglaterra, o Brasil, estava convivendo com revoluções operárias. E essas revoluções consistiam em mostrar à burguesia a sua hipocrisia, né, os seus defeitos. E esse é um dos primeiros passos para a criação dessa nova escola literária. E o realismo tem como marco inicial a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machadão aqui, ó. E o Machado de Assis ele acaba escolhendo a visão de uma pessoa morta sobre a sua vida burguesa. O Brás Cubas ele é um homem morto que conta histórias, né? Ele é um defunto autor e não um autor defunto. E isso faz com que ele traga pra gente, o leitor, a sua visão sobre o mundo. E a visão do Brás Cubas é um pouco real demais, digamos assim, mostrando ali os defeitos da sociedade, né? Os defeitos da classe burguesa. O Brás Cubas ele era um burguês e ele tinha todos os defeitos da classe burguesa, e eu acho que é por isso que o Machado resolveu escolher a visão dele, né? A visão de um homem já morto sobre a sua vida burguesa, hipócrita, onde ele pisava nas classes menores. Eu vou trazer um trecho aqui onde isso fica bem exemplificado de como que o Brás Cubas, desde criança, trazia consigo um bom exemplo de como a burguesia se comportava perante a classes mais pobres. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo. Mas obedecia sem dizer palavra ou quando muito um ai nhonhó, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. E quais são os principais temas do realismo? A escravidão, os preconceitos sociais, a sexualidade, a miséria e a corrupção. Novamente voltando à corrupção, que é algo que acontece muito com a burguesia, né? Não são os operários que se corrompem, mas sim os burgueses. Para começar a enumerar as principais características desse período, é bom começar com a reprodução da realidade, né? A objetividade. Diferente dos românticos, o realismo ele não focava em trazer personagens idealizados. Eram personagens reais, vivendo tramas reais. E quando eu digo reais, são tramas da classe mais baixa. Os personagens do realismo não são personagens idealizados, são personagens pobres, escravos, negros, todo tipo de classe oprimida. O realismo sempre mostrou muito a hipocrisia dos burgueses, né? Então, é muito comum você estar lendo alguma obra realista e você acabar acompanhando aquela história em terceira pessoa, né? Terceira pessoa, no caso, é um narrador falando, e não apenas o personagem mostrando seu ponto de visão. E esse tipo de narração era escolhida porque os autores eles podiam colocar ali de forma mais escrachada as suas opiniões, né? Perguntar ao leitor e conversar com o leitor também é uma das maiores características desse período, né? O Machado de Assis era muito conhecido por isso, por perguntar, por ironizar. E isso faz com que a gente, lendo, acabe se perguntando também, se questionando também. Então é muito comum você ter a visão de um narrador ou de algum personagem que acaba olhando para a sociedade burguesa. Vou exemplificar talvez aqui em um almoço de família e todos eles são pomposos e os escravos em volta servindo-os e ninguém olha para eles. Isso é muito comum, era um olhar real e crítico àquela classe. Uma das principais características do realismo também é a lei da causalidade. O que isso significa? Significa basicamente que tudo que ocorre no texto, tudo que ocorre naquele livro, naquela trama, vai ter uma reação. Então, desde uma reação física, né? O cara é morto, ou uma pessoa perde algum membro, ou um escravo acaba ouvindo uma ofensa do seu senhor e fica divagando sobre aquilo o livro inteiro para no final matar ele, é um dos exemplos de que tudo no realismo tem uma reação. Nada é
posto ali de forma jogada. E agora eu vou falar algumas das principais obras do realismo: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Papéis Avulsos, Quincas Borba, Várias Histórias, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Relíquias da Casa Velha, Memorial de Aires. E como principais autores desse período, eu gostaria de começar com ele, né, o dono, praticamente, da literatura brasileira, Machado de Assis. Ele é um grande nome, né, todo mundo que é aluno de Ivana já leu esse cara, ou já odiou esse cara por ter lido ele. E o Machado de Assis, ele sempre critica muito a sociedade, ele sempre faz com que os autores fiquem inculcados e com questionamentos sobre a sociedade, né, Capitu traiu ou não? Por que nós não sabemos disso? Por que nós não sabemos a resposta? Porque o Machado de Assis, ele escolheu a visão do Bentinho, o Dom Casmurro, sobre aquela situação. E como ele não sabia a resposta, nós também não poderíamos saber. Além do Machado de Assis, outros grandes nomes se revelaram ali na literatura realista. E entre eles estão Raul Pompeia, Aloísio Azevedo, também responsável ali pelo Cortiço, na parte mais do naturalismo, que vocês vão ver agora com a Melca, Arthur Azevedo, irmão de Aloísio Azevedo, e Júlia Lopes de Almeida. Agora vocês assistirão a Melca falando um pouco mais sobre naturalismo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, Melca, fala aí. Eu irei falar sobre o naturalismo. Frequentemente, o naturalismo e o realismo são estudados juntos, pois suas origens e suas características são muito semelhantes. Pode-se dizer que o naturalismo é uma ramificação do realismo, pois os dois movimentos se desenvolveram ao mesmo tempo na Europa. Encontraram no Brasil escritores que souberam desenvolver o romance, dadas as condições sociais de um país às vésperas da abolição da escravatura, da proclamação da República, e que estavam vendo o país ser invadido gradativamente por estrangeiros de máquinas. Na Europa, o movimento iniciou com o escritor francês Émile Zola, que, influenciado pelas teorias científicas da época e pelos romances do seu contemporâneo, Honoré Balzac, tentou transpor o rigor da análise científica para a ficção. Seus dois romances principais eram Nana, de 1880, e Germinal, de 1881. Para escrever Germinal, Zola trabalhou durante alguns meses em uma mina de carvão, a fim de ficar próximo do seu objeto de estudo. As principais características do período incluem uma análise social bastante acurada de grupos marginalizados, isto é, que não costumavam aparecer até então no romantismo. Há, por meio dos escritores, uma valorização dos ambientes coletivos, como aglomerados de habitacionais. Inspirados pelo cientificismo do século XIX, muitos escritores escreveram romances de tese, isto é, romances que pretendiam provar algum aspecto da natureza dos seres humanos em sociedade. No caso dos escritores do naturalismo, a principal delas era o determinismo, isto é, a prova que seres humanos são influenciados por seu meio, pelo momento em que vivem e pela sua raça. Assim, muitos romances priorizam aquilo que é instintivo e primitivo no ser humano, em detrimento da razão, como a agressividade e o erotismo, além de contarem com narradores objetivos e oniscientes, que assistem cenas como espectadores cientistas que dissecam seus personagens com o intuito de confirmar suas teses. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Para os dias de hoje, muitas dessas teses não são muito válidas. No entanto, os romances têm seu valor histórico para a literatura. Com relação aos enredos, a grande maioria dos romances naturalistas possuem finais trágicos, quase sempre ressaltando a supremacia dos personagens, em geral brancos, europeus e seus descendentes, em detrimento dos personagens das classes mais pobres e operárias. Características que para o leitor contemporâneo não são muito comuns na época do naturalismo. Causaram uma reação negativa perante a crítica literária, tais como o uso de linguagem oral e popular nos diálogos, cenas de sexo, incesto e amor homossexual. O naturalismo iniciou no Brasil com a publicação do romance O Mulato, de Aloísio de Azevedo, no ano de 1881. O autor abolicionista trata do preconceito racial e da corrupção de clero vividos na sociedade maranhense no final do século XIX. Em seu romance, conta a história de Raimundo, mulato filho de português, com uma ex-escrava do pai, que apaixona-se pela sua prima Ana Rosa e tem seu amor correspondido. No entanto, o casal enfrenta diversos obstáculos na sociedade maranhense que não admite ver a moça casada com um mulato. Entre eles estão os pais de Ana Rosa e o cônego Diogo. Ao final, mesmo sendo amado por Ana Rosa, Raimundo acaba morto pelo cônego. Além de O Mulato, Aloísio de Azevedo também publicou diversos romances, dentre eles O Cortiço, de 1890. Nesse romance, cujo principal personagem é um cortiço no Rio de Janeiro, o escritor delineia uma série de tipos sociais degradados, moradores do cortiço, precursor do que conhecemos hoje como favelas.
Assim como em vários romances do realismo e do naturalismo, Cortiço não possui um enredo único, mas uma série de histórias envolvendo seus principais tipos sociais. O português ganancioso, de escravo, de mulato, operário, o malandro dos burgueses, transformando-os em estereótipos. Além disso, dentro daquela esfera de degradação, seus moradores lidam com características naturais do ser humano, como o instinto, o primitivismo e a promiscuidade. Assim, em muitos aspectos, seus personagens são animalizados, isto é, são comparados a animais por causa de seus comportamentos. Entre outros romances tem A Carne, de Júlio Ribeiro, de 1888. Foi considerado obsceno pela sociedade da época por tratar de temas como o divórcio e um amor livre entre a protagonista, uma mulher solteira, e um homem divorciado. O moralismo na recepção do livro deve ser uma sociedade em que o papel da mulher era submissão ao homem e à sua família. Outro romance é O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, de 1895. O romance foi duramente criticado na época de seu lançamento por tratar de homossexualidade e amor interracial. Bom Crioulo conta a história de Âmaro, um escravo fugitivo que é aceito como marinheiro na marinha de guerra. Lá, Âmaro se destaca pelo físico imponente e por causa de sua personalidade. Recebe o apelido de Bom Crioulo. Ainda na marinha, conhece o grumete Aleixo, um jovem muito branco de olhos azuis, por quem Âmaro se apaixona. A partir dessa paixão, Âmaro passa a agir irracionalmente, a beber e ter crises de ciúmes para defender o seu amor.